No projeto de arquitetura tem um momento que a gente fala que é programa de necessidades, né? Programa de necessidades é algo que se faz antes de começar um projeto, onde a gente senta com as pessoas envolvidas e se discute coisas que são extremamente importantes para o projeto, coisas que são relevantes para o projeto. Questões conceituais, questões de uso, questões práticas, questões relacionadas, inclusive, ao entorno. Eu tenho uma máxima da arquitetura, que a arquitetura é o seguinte: todo arquiteto, quando vai trabalhar o micro, ele tem que avaliar as questões do macro com relação desse micro. E quando tu vai trabalhar o macro, tu tem que levar em considerações o micro, né? O micro pode ser uma casa e o macro é o bairro que está em volta. Então, a relação desse trabalho com o entorno é algo que, no meu ver, como arquiteto, é extremamente importante e essencial para se fazer arquitetura. E levando essas questões, né, e tal, então, essa questão da importância de interpretar esse entorno, e esse entorno aí vem essa questão das calçadas que vão te levar até esse lugar, né? O transporte, toda essa realidade, ela de uma certa forma tem que ser discutida um pouco ali no programa de necessidade. Só que eu acredito que já não dá mais para se pensar em acessibilidade como programa de necessidade. Eu acredito que a acessibilidade tem que se pensar como arquitetura. Então, na realidade, o projeto da acessibilidade ele está dentro do projeto arquitetônico, no estudo do projeto arquitetônico. O arquiteto ele tem que, na hora que fazer a arquitetura, ele tem que pensar nesse processo da acessibilidade. E é claro que isso, de uma certa forma, não é nenhuma novidade. A gente pensa nas entradas, nas saídas, na maneira como tu vai evacuar, como é que tu vai ter o fluxo. Mas essa questão da acessibilidade, ela tem que ter realmente vínculo no projeto. Tanto da residência como da questão de uma praça, de uma área pública ou privada. E é nessa questão assim que sempre eu avalio que a gente ainda precisa pensar muito, nós, inclusive, profissionais da arquitetura. Porque eu estava até comentando com o Portinho, a questão da acessibilidade não vem depois que o projeto está desenhado. Por quê? Porque aí depois você tem que adaptar esse projeto de acessibilidade. E o projeto de acessibilidade já está na hora de não ser mais adaptado, e sim projetado. E as questões, inclusive, de acessibilidade, eu levo em consideração que está relacionado também com uma coisa que o arquiteto tem a ver, que é fazer coisas para os seres vivos, os humanos. Então, eu gostaria de ter não somente o equipamento de acessibilidade para que esse ser entre e possa interagir, mas também pensar em alguns momentos, inclusive em alguns pontos especificamente para eles. Como um jardim com um cheiro, sabe? Perfumado, a ponto que tu possa, de repente, ter essas exclusividades. Como se faz pensando espaço para o esporte, espaço para criança, espaço... Não que tu não ande nas outras áreas, mas que tu também tenha esse critério. Isso tem a ver com um projeto, principalmente, de uma área pública, que é relacionado para a sociedade viver. Então, nesse sentido, é que eu vejo assim, que sempre fica num segundo critério. E eu diria, é mais ou menos como a arquitetura que ainda é feita aqui no Brasil, que é o exemplo assim, ó, tu levanta as paredes todas e até, inclusive, tu até reboca. Aí depois tu vem com o machado e tu corta para botar a elétrica, sabe? Tu quebra as paredes para botar a elétrica, para embutir a elétrica, para embutir, para fazer o cano para entrar. Quer dizer, tu
constrói e desconstrói para depois fazer. E aí, nessa construção e desconstrução, automaticamente existem equívocos. Existem situações emblemáticas em que tu, às vezes, não consegue resolver direito. E aí, então, eu resumo de uma forma um pouco... Pode ser um pouco dura, mas acho que eu teria que falar. Então, não existe ainda essa acessibilidade, né? Não sei. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer. Então, acho que com certeza. A orla é algo importante. Ele realmente traz muita coisa valiosa. Foi feito por um arquiteto muito importante e interessante. Mas, como muitas outras obras, não teve esse vínculo da acessibilidade do primeiro momento. E isso é comprovado, inclusive, por algumas situações. Inclusive, até você em Portinho, assim. Tipo, aquela coisa, tu botou um canteiro e daqui a pouco tu botou depois o piso tátil e chegou no canteiro. Né? Eu tenho um projeto, inclusive, que eu gostei muito, que é ali também os açorianos, né? Tem piso tátil nas açorianos. Mas não tem um piso tático que te leve para um lugar para sentar. Só tem um piso tático para fazer a volta. Eu caminhei ali para ver. Então, na realidade, assim, sabe? Também vem essa história. Vem depois. Não vem com projeto. Porque se viesse com projeto, o cara ia pensar, pô, esse cara precisa circular, mas também ele precisa contemplar. Tem uma área que é uma água que é uma cachoeirinha, assim, né? Uma pedra, assim, que cai aquela água, e aí tem um volume que não é banco, mas ele é um banco, na realidade, para se sentar, que seria um lugar fantástico, é um lugar fantástico para tu ter ali um momento de tranquilidade e tudo. Não leva o piso tátil para lá, só segue adiante, entendeu? Então, esse é outro exemplo para que se possa se dizer que a acessibilidade ela ainda está fazendo atrasadamente como um programa de necessidade. Só para complementar, mas não Paulo. como um projeto de arquitetura. Mas é isso, desculpa, eu estou falando demais, mas era isso que eu queria dizer. Só para complementar.